Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou o Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente aqui conosco temos a honra e o prazer em receber Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, amigos? Prazer estar novamente com vocês aqui juntos, né? Aprendendo um pouco mais do Evangelho de Jesus nas suas palavras, suas sábias palavras, né? E hoje vamos aprender um ensinamento muito forte, né? Um dos mais lembrados, né? Que Jesus deixou para nós, não é? Exatamente. Hoje Estamos no capítulo 76. 76 do nosso querido livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna. Aliás, você que está em casa, não é? Deveria fazer uso diário desse livro, né? Porque cada vez que a gente lê a mesma questão, né, Luiz, a gente aprende novas lições, né? Uhum. E hoje ele fala sobre socorramos. Socorramos. Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 2, onde Jesus diz, né? Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É importante a gente compreender o que significa essa medida que tivermos medido. Ou seja, estamos falando aí da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, De lei Sérgio? de causa e efeito. Com essa frase, então você está relacionando essa frase. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É. Também, à medida que você tratar os demais, à medida com que você se comportar, à medida com que você dirigir a sua vida, é que a vida vai trazer para você de volta. Concorda? Então, esse nada mais do que o chamada lei de ação e reação. Ou seja, aquilo que eu faço, eu recebo de volta de alguma forma, né? E a gente espera que hoje Cristo diz para a gente socorrer. Socorrer aqueles que estão em toda parte, que estão do nosso lado, que estão próximo do nosso coração, né? Como ele fala, ele começa dizendo, de certo a gente pode observar em toda parte, né? Desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. E nós estamos situados nesse meio. E ele faz uma convocação para a gente, socorrer esses. Mas de que maneira? Ele faz uma pergunta, não é? Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Então. Difícil, não é? A primeira, Como ajudá-los? A primeira reação da gente, Luiz, é censurar. Julgar, né? Quase sempre a gente vê o outro, mas não se coloca no lugar dele. Para compreender, e essa é a grande questão. Se nós nos colocássemos no lugar do outro, talvez a gente compreendesse as razões por que ele age assim. Essa é a primeira coisa, então, não é? A empatia. Empatia. Deveríamos se colocar no lugar dele. Porque a gente vê uma pessoa muito bem vestida, oculta ou financeiramente bem, mas não compreende o que se passa na alma daquela pessoa, né? Nós vivemos quase sempre de aparências, né? No fundo, nós temos grandes dificuldades. E às vezes é com os amigos mais próximos que a gente extravasa aquilo que tem dentro da gente, né? E a gente fica extremamente chateado, porque aquele amigo não corresponde ao que eu quero. Na verdade, eu às vezes trato meu amigo como um brinquedinho. Sabe, eu ainda estou naquela fase egoísta em que eu quero tudo para mim. Inclusive o meu amigo, eu não quero dividir ele com ninguém. Compreende? E nessa eu me desespero. Eu fico bravo, eu fico birrento. Como uma criança birrenta. Como uma criança birrenta. Então, o que cabe a mim? Que, entre aspas, estou sendo vítima, né? Primeiro, colocar no lugar dele. Porque ele está agindo dessa forma. Porque ele está agindo dessa forma. Algo está em desacordo com ele. Em desarmonia. Talvez seja carência, medo de perder pela amizade. Carência, medo de perder. Ou às vezes isso é a ponta do iceberg, né? Por trás disso há outras questões que a gente precisa compreender. O que é que está faltando nele que ele está extravasando em mim? Eu preciso ir buscar mais a fundo. Como eu não sei fazer isso, não sei e ele não quer se abrir para mim,
Ele não quer se abrir para mim. Ele quer apenas extravasar o que está sentindo. Eu preciso ter o quê? Paciência. Sabe? E esperar o momento certo. Às vezes é preciso deixá-lo ir. Deixá-lo ir. Para que ele possa sentir a minha falta. E ao sentir a minha falta, eu estarei pronto para ajudá-lo. Eu não posso buscar ele se ele não quer a minha ajuda. Porque o que ele quer é que eu faça aquilo que ele quer. E às vezes não é aquilo que não é aquilo que é o correto, que é o que eu tenho para doar para ele. Né? Por isso que ele fala, primeiro vamos compreender o que ele tem. Se colocar no lugar dele. Sentir-se na posição deles. Depois ele vem com alguns elementos, não é? Ele fala para a gente agir em pensamento. Em pensamento, sempre. Nunca a gente guardar ele em nosso coração como água. Não é? É como uma mãe que tratá-lo com entendimento e carinho. Trazê-lo para o nosso coração, trazer nossos braços, como uma mãe que no dia a dia nossos filhos às vezes fazem birra com a gente ou distrata, mas a mãe está sempre trazendo no coração. A gente devia tratar assim com as pessoas que estão ao nosso lado, né? E a gente, claro, a gente sente o impacto daquilo, porque não esperávamos às vezes que as coisas acontecessem, mas faz parte da nossa caminhada. E nós estamos entre amigos, entre companheiros nessa jornada para socorrer um ao outro. É nesse ponto que Jesus diz, né? Então, procure socorrer quem está do seu lado, né? E para que você possa receber as benesses do amor universal, né? Aquela coisa toda que a gente está aqui para isso mesmo. Então, boas vibrações com o pensamento. Boas vibrações com o pensamento. E na palavra? Então, aí que está. Primeiro, eu aprendi algo muito importante que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente não consegue se calar enquanto o outro está falando. Ou estamos calados, mas estamos já pensando na resposta que queremos dar. Nós precisamos acalmar mesmo o coração e deixar que aquela pessoa extravase tudo. Faça o que ele estiver com vontade de fazer. Ouvir. Sabe? Porque aí nós estaremos com o campo aberto para receber do universo mesmo, sabe? As boas inspirações e poder colocar as palavras no momento certo. Palavras nobres. Palavras nobres, sempre de conforto, de acolhimento. Você não está só, eu estou aqui, sabe? Não querer justificar alguma coisa, não. Sabe? Tipo, eu quero o melhor para você e eu estou aqui sempre que você precisar. Ou, me desculpe se eu não posso dar aquilo que você pede. Também posso dizer isso? Não é verdade? Então, ele fala aqui, ó, socorramos. Socorramos. Essa é a forma, às vezes, socorrer é só estar do lado. Só estar do lado, nada mais. E ele fala no pensamento, na palavra e, finalmente, na atitude. Na atitude. Sempre que alguém nos procura, mostrar atitude, ou seja, amparo, dar a mão, né? Se colocar do lado, caminhar 10, 20, 30 passos com ele, né? E nunca colocar, olha, você lá atrás, não, esqueça o passado. Nós estamos agora aqui juntos. Sem julgar. Sem julgamento, né? Então, foi isso que eu pude extrair dessa passagem, porque ela é muito longa. É muito mais do que que eu estou dizendo aqui. Como eu disse antes. É só a ponta do iceberg. Quando a gente começa a ler, né, a gente começa a compreender, e quando a gente está em grupo também, a gente começa a compreender melhor a amplitude, a imensidão das palavras de Jesus. Tanto que ele foi o maior educador, né, que nós tivemos até aqui, né? Sim. E vamos ver como que ele conclui, então, esse capítulo, Sérgio? Lendo o último parágrafo. Então, ele fala aqui, ó. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar. Porque todos nós estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então temos que estender
as mãos para auxiliar, né? Estender o coração e as Isso. mãos para auxiliar, para que outros possam também nos estender a mão e o coração para nos auxiliar. Porque até aqui, Luiz, nós estamos o tempo todo sendo auxiliados, concorda? Por Deus, por Jesus, nós sempre recebemos. Agora, nós já estamos num momento da nossa caminhada, um pouco mais de lucidez, e que a gente pode ajudar o próximo. Caminhar um pouco mais e ajudar. Então, hoje já estamos naquela de, continuo sendo ajudado, mas hoje eu posso também dar um pouco de mim, doar-se um pouco. É nesse ponto que eu entendo. Para que a gente possa receber cada vez mais. Cada vez que a gente não perde quando doa, né? A gente doa e recebe o dobro. Uhum. Não é assim? Então, socorramos para que possamos ser Ser socorridos. socorridos. Merecer ser socorridos. Muito obrigado, Sérgio. Espero contar contigo em programas vindouros. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Até a próxima semana.